Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje tem novidade aqui no canal. Nós vamos inaugurar o quadro Experiências Literárias. Então, gente, se aconchegue, pegue aí o seu chazinho, o seu cafezinho e vamos conversar. Eu criei o canal para, além de recomendar as histórias que eu amo, para dividir experiências literárias, né? Eu não sei vocês, mas eu não conheço tantas pessoas pessoalmente que leem assiduamente como eu. Então acho que é por isso que a gente acaba criando o nosso próprio espaço na internet para encontrar pessoas, então, para se identificar, para poder conversar sobre livros. E é isso então que esse quadro traz, né? Essa é a proposta desse quadro, para conversar sobre algumas experiências. E hoje eu quero falar sobre sonhos. Vocês costumam sonhar com as histórias que vocês leem? Gente, eu sonho demais. Eu sou o tipo de pessoa que sonha muito toda noite. Às vezes eu acordo até cansada de tanto sonhar. E quando uma história mexe muito comigo, é 100% certo que eu vou sonhar com ela. É por isso que eu evito certos livros, né, como o terror e por aí vai. As minhas experiências com o autor Stephen King, eu adoro assim, a escrita dele, gosto das histórias, mas eu sei que ler um livro dele ali é um sacrifício, porque antes mesmo de começar a história, eu sei que ela vai me proporcionar ali alguns sonhos bizarros, né? A experiência mais difícil com o autor que eu tive até então foi lendo It, a Coisa. Eu tava participando ali de uma leitura conjunta e, se eu não me engano, eu fui a última a terminar. Eu levei 2 meses pra ler esse livro, mas porque ele mexeu muito comigo, porque ele é um livro muito pesado. Ele não tem assim um terror muito gráfico, mas tem muita coisa pesada, tem muita maldade humana. Eu inclusive descobri que eu tenho muitos gatilhos com relação a esse assunto, né? Então assim, foi muito difícil mesmo terminar esse livro. Eu me senti muito guerreira e muito orgulhosa de mim por ter ido até o final. Mas era assim, toda vez que eu me empenhava em ler esse livro, eu sabia que naquela semana eu ia ter algum tipo de sonho bizarro, né? Mas, por exemplo, não é assim um sonho que você sabe que é por causa do livro, é um pouco mais subjetivo. Tem alguma coisa que você lê no livro e você sonha com algo porque aquilo que estava no livro entrou na sua cabeça. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas assim, foi bizarra a minha experiência lendo esse livro e a quantidade de pesadelos que eu tive mesmo. Por isso que sempre quando eu vou recomendar esse livro, porque eu fui um pouco tapeada, né? Quando eu fui procurar saber um pouco sobre esse livro, muitas pessoas falavam, ai, não é um livro que dá medo. Não é um livro que dá medo, mas assim, é um livro pesado, sabe? Então saibam disso antes de vocês encararem um livro desse, né? E por falar em Stephen King, né, outro livro que me proporcionou muitos sonhos, mas esse foi um livro que me proporcionou uma experiência completamente diferente. Foi um livro que eu adorei e quero dar continuidade na história, né, porque é uma trilogia. A trilogia do Bill Hodges, que começa com Mr. Mercedes. E, gente, eu tive, assim, pelo menos uns 2 ou 3 pesadelos com esse livro. E eu achava bizarro, assim, sabe? Eu sonhava com carro atropelando pessoas e bombas explodindo e coisas assim, sabe? Então eu sempre sei que quando eu preciso encarar Stephen King, eu já preparo meu psicológico, porque eu sei que eu vou ter sonhos com eles, né? E deixa eu pensar em outras experiências, assim, que foram marcantes. Como eu falei pra vocês, os sonhos, eles costumam ser mais subjetivos, né? Mas um sonho muito vívido que eu tive foi quando eu tava lendo O Ceifador. E eu realmente sonhei que eu era uma ceifadora, que eu tinha que escolher entre algumas vidas pra ceifar, né? Pra coletar. E foi muito bizarro, sabe? Eu fiquei, gente, depois quando eu peguei o livro pra continuar para ler, parece que eu realmente valorizei mais os ceifadores, porque não é uma tarefa fácil. Outro autor, assim, que eu amo, mas eu sei que quando eu encaro algum livro dele, vai me proporcionar sonhos, assim, um tanto pesados, é Bernard Cornwell. Toda vez que eu pego um livro das Crônicas Saxônicas pra ler, meus sonhos, eles ganham cor, sabe? Eles ficam vermelhos, eles ficam muito sangrentos. Eu lembro que a primeira vez que eu li um livro dessa história, porque assim, eu acho que eu nunca li antes do Bernard Cornwell, acho que um autor que escrevesse cenas tão reais de guerra, sabe? Que causa realmente agonia e que mostra o quão feio é, sabe? E não é só momentos de glória como às vezes a gente vê em filme, é uma coisa realmente muito feia.
e muito pesada. E assim, ele escreve cenas tão vívidas assim que não tem como mexer com você. E eu comecei a ter sonhos muito sangrentos, gente. Ter sonhos assim de guerra, mas assim, eu amo esse autor, então é um sacrifício, sabe? Eu sei que quando eu pego algum livro dele, assim, eu preciso me preparar, porque com certeza vai vir, sabe? Mas assim, gente, nem tudo é tão ruim. Um sonho bastante engraçado que eu tive, eu lembro assim dos sonhos que mais me marcaram ou dos que são mais recentes, né? E eu tava lendo esse ano Dark Dawn, né? Que encerra a trilogia das Crônicas da Quase Noite, né, que tem a Mia Corver, e tem uma cena lá envolvendo cavalos que é muito boa, né, e me marcou, é uma das melhores cenas que tem no livro, e assim, mexeu tanto comigo que eu sonhei que eu tava indo pra escola a cavalo. Gente, foi muito difícil porque eu era a única, sabe, que tava andando na rua a cavalo, assim, tinha caminhões, carros, então foi assim, teve um pouco de agonia, mas ao mesmo tempo foi engraçado, sabe, eu falei, gente, por que só eu tô andando a cavalo aqui? Eu lembro de chegar na escola, entrar no estacionamento assim e deixar o cavalo do lado das bicicletas, sabe? Muito louco. E falando então em leituras recentes, o último livro que me proporcionou alguns sonhos foi O Fim da Eternidade. E assim, eu achei muito louco, porque eu li esse livro, foi um livro que mexeu comigo também. E eu sonhei pelo menos 2 vezes com ele, assim, no espaço de uma semana, enquanto eu tava lendo, né? E o último sonho foi muito marcante, porque o final mexeu muito comigo, porque esse é o tipo de livro, assim, que eu amei. Ele é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele me incomodou bastante, porque o pensamento conservador e misógino do autor tá bastante presente nessa história, né? Então, em inúmeros momentos eu fiquei incomodada e o final me surpreendeu. Tanto que eu tive um sonho maravilhoso, como se esse final fosse estendido e tivesse uma discussão sobre machismo e feminismo, sabe? Como se eu estivesse falando as coisas que eu gostaria de falar pro autor. Sabe, foi muito louco. Eu lembro que eu acordei assim maravilhada, tipo, uou, se o final fosse desse jeito ia ser ainda melhor. Mas eu meio que estendi o final da história ali pro meu sonho e ainda consegui falar pro autor algumas coisas que eu gostaria que ele escutasse. Então isso foi muito, muito legal. E outro tipo de sonho envolvendo livros, né, mas não assim um livro em específico, é que quando eu tô tendo um ritmo de leitura muito bom, assim, que eu tô lendo bastante, quando eu vou dormir, eu sonho que eu estou lendo. Mas não assim que eu estou me vendo ler. É como se eu estivesse me escutando assim na minha cabeça, sabe? Escutando a minha voz ou a voz de outra pessoa, não sei. Mesmo que aquela história não tenha nada a ver com o que eu tô vendo, eu simplesmente escuto alguém falando uma história, sabe? Eu acho esse tipo de sonho muito louco. E eu sonho muitas vezes assim, eu escuto muito essa tal narração, sabe? Nunca consigo, lógico, prestar atenção no que tá sendo narrado, no que no caso eu estou lendo. Mas é como se eu escutasse alguém lendo, né? No caso eu lendo, não sei. Enfim, vocês entenderam? Eu gostaria de perguntar se vocês têm algum tipo de experiência parecida, se vocês costumam sonhar com os livros que vocês leem, né? Se são os livros que mais marcam, ou vocês sonham também muito como eu. E gostaria também que vocês me contassem qual foi a experiência mais bizarra, sabe, qual o sonho mais estranho que vocês já tiveram envolvendo uma leitura, então, que vocês fizeram, gente. E assim, eu sou o tipo de pessoa que sonho muito. É por isso que eu sou criteriosa e que eu preciso escolher as minhas leituras com cuidado, porque eu sei que se ela for pesada, eu sei que vai ter consequências, sabe? Ninguém merece, né? Ficar tendo pesadelo, ficar tendo sonho desconfortável, né? Então me contem quais são as experiências literárias de vocês com relação a sonhos. Esse quadro aqui vai se estender pra gente dividir outro tipo de experiências, como por exemplo, coincidências literárias, hábitos de leitura, manias de leitor, entre outras coisas. Eu tenho muitos planos, espero que vocês gostem desse quadro. Eu acho que mais pra frente a gente poderia transformar ele numa live, né? Mas eu ainda não me sinto segura pra fazer live, eu tenho vergonha. Mas eu acho que é legal porque eu acho que a gente vai se aproximar, sabe? Eu quero criar assim um bate-papo entre a gente mesmo, como se a gente estivesse, sei lá, em algum lugar conversando
sobre, então, as nossas experiências literárias. Enfim, gente, esse é um quadro mais descontraído pra gente conversar mesmo e se aproximar um pouquinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa também um feedback aí sobre quais experiências literárias vocês gostariam de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do canal. Deixa também seu like se você gostou desse vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!